Vamos começar a primeira aula da disciplina de Contabilidade Social. Esta é uma aula introdutória. Nós trataremos aqui sobre alguns aspectos gerais relacionados à contabilidade, como definição, objetivo e também os principais produtos que são entregues por essa disciplina. Também pincelaremos um pouco sobre o seu conceito, sobre a sua base conceitual. Eu digo pincelaremos porque nós já tratamos sobre essa base conceitual durante o primeiro semestre na disciplina de Introdução à Macroeconomia. Entretanto, eu vou também adicionar um link para a primeira aula dessa disciplina de Introdução à Macroeconomia que eu gravei para os alunos do primeiro semestre. Então, se você quiser relembrar aí mais alguma coisa, basta acessar esse vídeo. Tá bom? Vamos lá. Primeira pergunta é essa. O que é contabilidade social? Bom, contabilidade social é um conjunto de técnicas que permite apresentar uma síntese de informações para a avaliação da atividade econômica. Essa avaliação da atividade econômica ela é feita num período de tempo determinado. Então, quando nós falamos do PIB, nós falamos do PIB de um determinado ano, de um determinado trimestre ou de um conjunto de anos. Mas esse período ele é sempre pré-determinado. Além disso, nós sempre falamos do PIB em relação a um espaço territorial. PIB de Cuiabá, PIB de São Paulo, PIB da região centro-oeste, PIB do Brasil, Produto Interno Bruto do Mercosul, da União Europeia, assim por diante. Então, sempre que nós estivermos falando sobre algum indicador macroeconômico, esse indicador vai estar relacionado a um período de tempo ou a um ponto específico do tempo e também a um espaço territorial delimitado. Um ponto interessante aqui, para nós encerrarmos esse slide, é que, além da atividade econômica, a contabilidade social também utiliza esse conjunto de técnicas e ferramentas para mensurar a relação que existe entre a economia e os aspectos sociais e ambientais. Eu digo importante, interessante, por quê? Porque, no princípio, essa disciplina era denominada contabilidade nacional. Por quê? Porque nós tratávamos apenas do contexto econômico, principalmente ou fundamentalmente a mensuração do produto interno bruto, pelo sistema de contas nacionais. Hoje, depois de anos de debate sobre a diferença de crescimento, desenvolvimento sustentável, concentração de renda e assim por diante, outros aspectos foram incluídos e agora nós temos indicadores sociais e indicadores ambientais, tá bom? Por isso, contabilidade social. Certo. Qual é a fundamentação teórica da contabilidade social? Bom, nós vimos no primeiro semestre, como eu já adiantei, que antes da crise de 29, existia um certo consenso, uma hegemonia dos neoclássicos, e esses neoclássicos entendiam a lei de Sé e o pleno emprego como pressupostos básicos para suas teorias. E a lei de Sé, como nós já estudamos, de forma resumida, ela diz que toda oferta cria sua própria demanda. E se isso é verdade, nós não precisamos nos importar com variáveis agregadas ou com interferência do governo, qualquer coisa que nós entendemos como macroeconomia moderna hoje. Por quê? Porque basta a empresa produzir que ela vai gerar a demanda e o mercado sempre estará em equilíbrio. Teremos desequilíbrios, mas esses desequilíbrios serão momentâneos, São pequenos ajustes que o mercado faz para subir ou descer um pouco esse nível de equilíbrio. E, além disso, eles criam também que esse ponto de equilíbrio geral, numa economia, num país, numa nação, ele sempre daria no ponto de pleno emprego. Pleno emprego, vamos lembrar, é aquele ponto em que a economia, a sociedade, está utilizando a totalidade dos seus fatores de produção, capital e trabalho, para simplificar. Então, todo equilíbrio geral para os neoclássicos, ele ocorreria sempre no ponto de pleno emprego. Então, nós não teríamos desemprego de pessoas, desemprego de capital, de maquinário, de nada. Com a crise de 29 e a dita crise do excesso de produção, da superprodução, a lei de Sé, junto com o pleno emprego, passaram, num ponto de equilíbrio, passaram a ser questionados e novas teorias passaram a surgir. A partir daí que nós temos a contribuição keynesiana, o surgimento da macroeconomia e também da contabilidade social.
A ideia básica aqui, bem sintética, é que não necessariamente tudo que for produzido vai ser consumido. Por quê? Essa produção ela é baseada na demanda que se espera que vá acontecer no período seguinte. Então, estou em 2019 projetando 2020. Né? Então, estamos produzindo aqui em 2019, vislumbrando o aumento da produção da nossa fábrica em 2020, conforme o que nós esperamos, o mercado espera, o governo espera que aumente ou reduza, enfim, a demanda efetiva em 2020. Então, a demanda efetiva é a demanda esperada. Ocorre que em 2020 pode acontecer de essa expectativa que nós criamos a demanda não seja realizada. Então, em função disso, nós produtores vamos começando a adaptar aí a nossa produção e produzindo menos, né? Então, nós teríamos aí um certo desequilíbrio, e esse desequilíbrio levaria a um novo ponto de equilíbrio geral, mas esse ponto de equilíbrio geral ocorreria abaixo do ponto de pleno emprego. Então, para Keynes, o pleno emprego ele é apenas uma das possibilidades, né? Ou seja, o fato de nós termos pleno emprego e o equilíbrio geral ocorrendo no mesmo ponto, né, de cruzamento aí de oferta e demanda agregada, é apenas uma possibilidade. A oferta e o cruzamento da oferta e da demanda, né, o equilíbrio geral, ele pode ocorrer tanto acima quanto abaixo do pleno emprego e muito dificilmente ele ocorrerá exatamente no mesmo ponto. Por que isso é importante? Veja, a economia pode operar abaixo do pleno emprego porque o volume de produção é ajustado, conforme os empresários recebem informações de mercado e adaptam suas expectativas. Então, veja esses dois exemplos aqui, né? Uma notícia da Folha, de 2018, em que eles anunciam que o boletim Focus, né, que é publicado pelo Banco Central, informava aí uma expectativa de crescimento econômico para o ano de 1,5%, 1,5%. Já em 2019, vejam aqui, ó, no final, a notícia do IBGE mesmo, em 2019, nós tivemos aí a publicação, né, do PIB de 2018, ou seja, são dados consolidados de 2018, e vimos um crescimento de 1,1%. Então vejam, aqui em cima o que eu tenho é uma expectativa, ou seja, expectativa, né, demanda efetiva. Aqui embaixo eu tenho a consolidação do que de fato ocorreu em 2018. Então é a demanda agregada. Observem que aqui as empresas projetaram, né, a economia, o mercado projetou um crescimento de 1,5, mas esse crescimento não se consolidou, nós tivemos 1,1. Então, ó, tem um desságio aqui, que só isso aqui já é suficiente, por exemplo, para gerar estoque, né, se fosse o caso, se nós fizéssemos uma análise. Se nós concordamos, né, com Keynes, que a demanda efetiva nem sempre, né, é igual à demanda agregada, e que isso vai acabar levando aí uma diferença entre ponto de equilíbrio geral e o ponto de pleno emprego, nós também concordaremos que para que nós reduzíssemos o nível de desemprego numa nação ou o nível de inflação numa nação, nós teríamos que utilizar o Estado para intervir na economia em momentos potenciais, né, em momentos esporádicos, não é a todo momento, mas de modo que esse Estado conseguisse conduzir ali a economia para que ela operasse, para que o ponto de equilíbrio geral ocorresse muito próximo ali ao ponto de pleno emprego. Para fazer isso, o Estado, né, e os economistas do Estado, o Banco Central, o Ministério da Fazenda, enfim, o Ministério da Economia, eles vão precisar de informações, de dados, de indicadores, né, tanto para saber o que está acontecendo na economia e tomar ali o remédio que vai ser aplicado, né, se é para acelerar o crescimento, se é para reduzir o crescimento, incentivar a demanda, reprimir a demanda, enfim, o que é para ser feito, e depois para fazer o acompanhamento, o controle dessas políticas que foram adotadas, políticas macroeconômicas, fiscal ou monetária. Então, por isso que nós temos a contabilidade social. É exatamente essa área ou sub-área da macroeconomia que vai fornecer esses indicadores. Tá? Então, aí nós já entramos no objetivo da contabilidade social. Qual é o objetivo? Fornecer dados confiáveis e teoricamente corretos para outras áreas da economia. Então, vejam, a contabilidade social ela tem um arcabouço teórico baseado na macroeconomia keynesiana. E em função disso é que nós temos dados, né, teoricamente corretos
e eles também têm que ser confiáveis do ponto de vista de, primeiro, da obtenção desses dados e, segundo, da tabulação e trabalho, enfim, de todo o trabalho que é feito nele, estatístico, econométrico, enfim, para que ele seja entregue ali na forma de um indicador bonitinho para quem for utilizar. A contabilidade social, portanto, é a principal fonte de estatísticas, né, de indicadores econômicos, tanto para economista quanto para todos os demais pesquisadores envolvidos em fenômenos econômicos. Além disso, nós, como eu já adiantei, né, nós também trabalhamos na influência desses fenômenos econômicos, da análise desses fenômenos econômicos, né, por meio de seus indicadores, em relação à natureza e à sociedade. Bom, quais são os principais produtos, os principais indicadores? Nessa disciplina nós veremos 4 conjuntos de indicadores. O primeiro é o que nós chamamos de Sistema de Contas Nacionais, é o principal e é isso que eu vou bater na tecla com vocês por um bom tempo. O Sistema de Contas Nacionais, ele nos revela, né, nos indica, nos apresenta o Produto Interno Bruto, a renda nacional, balança de pagamentos, em conjunto, né, com o Sistema de Contas Nacionais, a poupança, nível de investimento, estoque e muitos outros indicadores. Mas o que seria o Sistema de Contas Nacionais? Ele é um sistema de avaliação da atividade econômica. É assim que nós podemos defini-lo da melhor forma, da mais sintética possível. Esse sistema de avaliação é consistente. Por que ele é consistente? Porque ele é acompanhado do arcabouço teórico da teoria keynesiana, né? Teoria Geral do Emprego, do Juro da Moeda. Está sintético aqui, mas Keynes também tinha outros artigos sobre o assunto. Além de ser consistente, esse sistema de avaliação é padronizado. Por quê? Ao longo da disciplina, vocês vão ver aqui comigo que a ONU ela publica periodicamente manuais de orientação sobre o sistema de contas nacionais. Esses manuais são aplicados no mundo inteiro por praticamente todos os países, pelo menos os países mais importantes, de tal modo que nós, dada essa padronização, nós conseguimos aí equiparar, comparar, né, os indicadores macroeconômicos dos países. Então, por exemplo, se o PIB americano for calculado de uma forma totalmente distinta do PIB brasileiro, como que eu posso equiparar, ranquear os dois países, sendo que são informações distintas, né? Então, por isso nós padronizamos. E também é um sistema contínuo. Por quê? Porque ele está sendo mensurado a todo momento, a todo período, né? O PIB é entregue a cada trimestre e a cada ano, né? E assim por diante. Um detalhe é o seguinte: o sistema de contas nacionais ele não está preocupado com a previsão. A ideia aqui não é pegarmos dados e olharmos, né, os dados como se fosse uma bola de cristal, que nós utilizamos esses dados para projetar o futuro. Não é o objetivo primeiro do sistema de contas nacionais. O sistema de contas nacionais, de novo, ele quer entregar para o economista ou para outros pesquisadores um conjunto de indicadores econômicos e econômicos sociais e econômicos ambientais robustos, teórica e metodologicamente, tá? Que possam ser utilizados sem medo. Esses indicadores, eles até podem ser utilizados para previsão, mas não é a finalidade do sistema de contas. De novo, o sistema de contas ele vai te entregar os dados. O que você vai fazer com os dados aí depende de você. Né? Então, geralmente, as expectativas que são geradas pelo próprio Banco Central, pelo mercado, essas consultorias financeiras, todos eles utilizam sim os dados do sistema de contas e aí eles fazem o que quiserem com esses dados, inclusive projeção. Mas o IBGE, quando ele calcula o sistema, ele não está utilizando uma projeção, e esse é o ponto, né? O IBGE está, assim, trabalhando com contas reais, com aquilo que de fato ocorreu na nação ou naquele espaço regional que ele está trabalhando. E quais são os níveis, né? Quais são os grupos de dados que nós mensuramos aqui? Nível de produção, nível de demanda e nível de renda. Veja, se eu estou falando de demanda e não é uma demanda projetada, né, esperada, eu estou falando da demanda agregada. E esse aqui que é esse ponto que eu queria chegar com vocês. Então, o sistema de contas nacionais ele está sempre preocupado em mensurar a demanda agregada. Não é a demanda efetiva, não é o que se espera, não é uma projeção, é a demanda agregada. A partir dessa demanda agregada, outros agentes econômicos, inclusive você na sua TCC, por exemplo, pode pegar essa demanda agregada e estimar a demanda efetiva, né? Estimar aí algum comportamento da demanda para frente, para 2022, 2023, 2030 e assim por diante. Mas não é o objetivo central do sistema de contas, tá bom?
Continuando, vamos lembrar lá do primeiro semestre, das óticas, né? Veja, todo o sistema produtivo, durante o seu funcionamento, ele funciona por meio do uso de insumos e trabalho, mão de obra. Né? São dois fatores de produção, capital e trabalho. Quando o sistema produtivo está ali, né, no seu percurso, o trabalho acaba sendo remunerado pela renda. Essa renda ela é destinada ao mercado por meio do consumo e do investimento, e a partir daí ela volta para o processo produtivo. Então nós temos oferta, essa oferta, né, que é o sistema produtivo, ela está diretamente relacionada com a renda, né, porque para produzir o produto que vai ser ofertado eu preciso contratar trabalho e capital, e eu remunero esse trabalho, esse capital, e essa renda oriunda da remuneração, né, que as famílias se apropriam, ela é destinada ao consumo e ao investimento, ou seja, ela retorna aos produtores, né, às empresas. Então nós podemos dizer, olha só, é a mesma coisa do fluxo circular da renda, né? Então nós podemos dizer que a oferta agregada é igual à renda agregada, que é igual à demanda agregada. Porque, de novo, tudo que for produzido aqui vai gerar renda, e essa renda ela vai ser transformada em demanda agregada. Essa demanda agregada pode ser investimento, oriundo da poupança, aquela parcela da renda que não foi consumida, e uma outra parte se transforma diretamente em consumo. Por que isso é importante? Porque isso vai dar origem a 3 formas de cálculo do PIB. Então, o sistema de contas nacionais ele é dividido em 3 partes. Ótica do produto, ótica da renda e ótica do dispêndio, ou ótica da demanda, tá? Na ótica do produto, como o nome já diz, nós estamos interessados nos fluxos produtivos, aquilo tudo que é produzido numa nação. Na ótica da renda, nós estamos interessados no fluxo de renda, menos origem e destino. Ótica da demanda, nós estamos interessados no fluxo de consumo ou do investimento. Um detalhe é o seguinte, todas essas transações, independente da ótica que nós estamos utilizando, elas são apresentadas, registradas em valor monetário. E a explicação é simples. Né? Como você contabilizaria a produção nacional de computadores numa mesma tabela que você coloca livros, você coloca soja, peixe, queijo, roupa. Né? Então, cada produto desse tem aí uma especificidade que o torna mais valioso, mais ou menos valioso. Então, você teria que encontrar aí uma tabela de equivalência e ia virar uma tortura, né? Fazer esse tipo de análise. Então, o que nós fazemos é trabalhar com dinheiro, né? Com valor monetário. Por quê? Todas as mercadorias são expressas, o seu valor é expresso em dinheiro. Né? Então, eu posso equiparar esse valor, o valor de cada mercadoria, por meio do próprio dinheiro. Um outro produto oriundo da contabilidade social é o que nós chamamos de MIP, Matriz de Insumo Produto. O ponto interessante é o seguinte, enquanto o sistema de contas nacionais, o primeiro produto principal, que nós já conversamos um pouco, enquanto ele está preocupado com a ponta, né, da economia, que seria ali consumo final, a matriz de insumo produto está preocupada com o que acontece antes do consumo final, antes de chegar na prateleira do mercado. Né? Quer dizer, como se dá a inter-relação entre as diversas atividades econômicas, ou melhor, os diversos segmentos econômicos presentes em um determinado espaço, uma determinada sociedade. Né? Olha como que eu coloquei aqui no slide. Um instrumento quantitativo que permite a visualização e análise dos fluxos entre diferentes atividades econômicas, e com a demanda final, renda e importações. Aqui na matriz de um produto, a nossa preocupação é entender, de forma simplificada, né? Nós veremos isso depois, mas o que nós queremos entender é como se dá a inter-relação entre o produtor de carro, de automóveis. Será que aumentando a produção de carros, a produção de soja é impactada, positiva ou negativamente? Será que a produção de soja ela consegue impactar a economia mato-grossense? Ou seja, será que se o governo dá um incentivo para essa produção de soja, o impacto, né, desse incentivo ficará só no setor de soja, só ali naqueles setores que permeiam a produção de soja, como produção de milho, como esmagamento da soja, do milho, assim por diante, ou ele chegará também a setores
distintos, como indústria, serviços e assim por diante. Então, a matriz de um produto está preocupada com essa inter-relação entre as atividades econômicas, entre os setores econômicos. Dentro da matriz de um produto, nós podemos tirar inúmeros indicadores. Os principais são as inter-relações setoriais, a identificação dos setores chaves, a intensidade de encadeamento e os multiplicadores keynesianos. Aqui eu tenho um modelinho básico, tá? Eu tirei do livro da Carmen Feijó, tá lá na nossa bibliografia. De 95 essa tabela são dados reais, condensados, mas de 95, né, dados brasileiros. Aqui é só para vocês terem uma ideia, ao longo da disciplina nós trabalharemos com dados mais recentes. Bom, essa aqui é uma tabela de transações que dá origem à matriz de um produto e ela é dividida em 4 quadrantes. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. No primeiro quadrante nós temos de fato as relações intersetoriais. Então aqui eu tenho na linha setor 1, setor 2, 3, 4, 5. Então aqui é agropecuária, por exemplo. Aqui é indústria de transformação, tá? Serviços. E na coluna eu tenho as mesmas atividades, olha só. Né? Agropecuária, transferência e serviços. Tá? Então aqui eu vou encontrar o quanto que cada setor entregou de insumos para os outros e o quanto que cada setor demandou de insumos dos outros. Aqui no segundo quadrante, nós vamos encontrar os componentes da demanda agregada. Então aqui eu tenho formação bruta de capital fixo, né, investimento. Aqui eu tenho exportações. Aqui eu tenho variação de estoque. Aqui nós temos consumo do governo e aqui consumo final, consumo das famílias. Bom? Então aqui nós temos a demanda agregada e aqui nós temos a produção total dessa economia, tá? Na linha aqui. E o terceiro quadrante? O terceiro quadrante, ele encontra aqui os componentes da renda, tá? Da ótica da renda. Então, impostos, subsídio sobre produção, valor adicionado, remuneração, excedente operacional bruto. Bom? E aqui, mais para baixo, que não coube no slide, mas mais para baixo nós teríamos novamente o total da produção, sendo que essa última linha teria que ser igual, apresentar os mesmos dados dessa última coluna. Certo. Quais são os principais usos da MIP? Nós apresentamos alguns indicadores, mas quais são os principais, os mais utilizados? Aqui na faculdade a gente costuma muito utilizar os indicadores de encadeamento. O que são encadeamentos? Pensa numa cadeia de produção. A cadeia da soja, né? Então, antes de produzir soja, nós compramos fertilizante, defensivo agrícola, né? Sementes e assim por diante. Produziu a soja, essa soja nós contratamos o serviço de frete, o frete leva para uma esmagadora, vai esmagar, dali ela pode ir, sei lá, para um outro lugar, vamos dizer que ela vá para uma produtora de óleo de soja, né? Ali do óleo de soja sobra um resquício que vai se tornar biodiesel. Então veja que de uma única atividade nós temos várias outras relacionadas, que é o que nós chamamos de cadeia de produção. E o encadeamento, ele tenta mensurar o quanto cada elo da cadeia, ou seja, cada atividade dessa que eu citei, produção de soja, fertilizante, esmagamento, óleo de soja, biodiesel, enfim, cada atividade dessa, como ela está ligada com as outras. Quando eu falo no encadeamento para trás, eu estou dizendo o seguinte, olha só. Aumento total da produção de todas as atividades quando há um aumento unitário pela demanda final de uma atividade. Então, o que nós estamos verificando aqui é se ocorrer um aumento da demanda por soja, por exemplo, no mercado, e aí os produtores de soja ampliarem a produção, o que ocorrerá, qual é a capacidade dela, da produção de soja, do segmento da soja, da atividade da soja, de impactar todas as outras áreas da economia, aquelas que estão ligadas diretamente a ela, à soja, e aquelas que estão indiretamente ligadas à soja. E encadeamento para frente é o quanto a soja seria capaz de responder ao aumento da demanda, por exemplo, pelo óleo de soja. Então, o consumidor amplia a demanda por óleo de soja, a indústria de óleo de soja vai produzir mais óleo de soja, e para isso ela precisa de soja, né? Obviamente. Então, ela vai começar a demandar ali da atividade de produção de soja mais produto, e será que de fato eles conseguem, né? Os produtores conseguiriam atender essa demanda? Né? Então, esses indicadores permitem que a gente estabeleça isso. Outro
indicador bem utilizado são os multiplicadores, né, keynesianos. Aí nós temos o multiplicador da renda, do emprego, do investimento, assim por diante. E nós temos os multiplicadores diretos e indiretos. Então eu posso ter o multiplicador da renda direto e o multiplicador da renda indireto. O que significa isso? Significa que, pegando o nosso exemplo da soja, a soja, quando ela amplia a sua produção em decorrência do aumento da sua demanda, ela gera um efeito direto sobre aquelas atividades que estão diretamente relacionadas a ela, que são as que eu já elenquei para vocês. Fertilizante, defensivo agrícola e assim por diante. Entretanto, existem outras atividades que estão indiretamente ligadas à soja. Por exemplo, para entregar o fertilizante na fazenda, eu preciso do frete, da carreta. Né? Para produzir o fertilizante, utilizaram água, utilizaram energia. Né? Então já demandamos mais dois setores, de água e de energia. Então veja que existe uma cadeia, né, entremeada, como se fosse uma teia mesmo de aranha, que ela interliga toda a economia de um estado, de um município, de uma nação. Tá bom? Com isso tudo, nós conseguimos encontrar os setores ou atividades que nós chamamos de chave. Por que chave? Porque são as mais importantes. São aquelas que têm o maior efeito de encadeamento, tanto para frente quanto para trás, e também vão apresentar ótimos multiplicadores. Quer dizer, a cada R$1 que é investido nesse tipo de atividade, que nós chamamos de chave, nós temos a multiplicação para 2, 3, 4, R$5 em toda a economia, né? Do ponto de vista direto e do indireto. Mais investimento, mais renda, mais emprego, mais impostos e assim por diante. Por que é interessante pesquisar tudo isso? Para uma empresa pode ser bom para você saber se o seu setor responde bem, né? Se os outros elos da cadeia estão ali condizentes com o seu nível de demanda, mas serve principalmente para o Estado. Tá? O Estado, quando ele quer incentivar e estimular o crescimento econômico, quer estimular o desenvolvimento de espaços vazios, né? Os vazios que nós chamamos, regiões que estão um pouquinho atrasadas no desenvolvimento em relação a outras, quer estimular um setor específico, ele vai escolher, ou pelo menos deveria ser assim, escolher um setor de acordo com o potencial desse setor de alavancar a economia como um todo e não só a sua própria atividade. Então, quando o governo, por exemplo, dá subsídio para a soja, para os produtores rurais, o que ele quer é exatamente isso aqui. Quer que a soja, né, e todas as outras atividades rurais, que elas atuem como multiplicador de renda, de emprego e de impostos por toda a economia. Tá bom? Mais produtos. Vamos falar agora dos indicadores sociais e do sistema de contas ambientais. Principal, gente, indicador social ainda hoje é o IDH. Né? Você já deve ter estudado alguma coisa no ensino médio. O IDH é dividido em sua variável econômica, que é o rendimento. Né? Antigamente, quando nós tratávamos só de crescimento econômico, só o PIB nos interessava. Hoje, quando nós falamos de desenvolvimento, além do PIB, nós consideramos outros aspectos, né, da condição de vida da nação. Né? Porque não adianta a nação ser rica, mas não ter acesso à saúde, à educação. Então, por isso que esses indicadores foram incluídos aqui. Mas, além deles, nós temos o índice de Gini. Porque nós podemos ter uma nação rica, até com saúde e educação, mas essa riqueza ela não é bem distribuída. Né? Você pega aí 10, 20% da população que concentra 70, 80, 90% de toda a renda. Ou o contrário, nações que têm um PIB menor, mas que esse PIB menor é bem distribuído. Eu tenho um exemplo aqui do IDH, um ranking de 2014. O Brasil está aqui, né, mais embaixo. E os países mais desenvolvidos são os que estão aqui em cima. Como que é feita a leitura desse índice? Né? Ele vai de 0 a 1, e quanto mais próximo de 1, mais desenvolvido é a nação. Olha aí, em 2014, Noruega, Austrália, Suíça, Dinamarca, Países Baixos, Alemanha, Irlanda, Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia e assim por diante. E o índice de Gini? Também vai de 0 a 1, mas ao contrário do IDH, quanto mais próximo de 1, pior o país. Por quê? Porque mais concentrado está a economia desse país. O Brasil está aqui, ó, bem na metade. Por fim, né, e aí já falando para vocês, né, nos indicadores sociais nós temos outros, né, nós também trabalharemos esses outros. Mas falando sobre as questões ambientais, né, da natureza, a ONU ela vem desenvolvendo há alguns anos
um manual também, semelhante aliás, baseado no Manual do Sistema de Contas Nacionais, mas que tenta integrar também elementos ambientais, né? O que está por trás disso é tentar entender qual o impacto das atividades econômicas sobre o meio ambiente. Então, tudo bem, o Brasil está crescendo 2%, 10% ao ano. Ok, mas esse crescimento ele está provocando o exaurimento de algum recurso natural, por exemplo, minério, petróleo, poluição do ar, né? Degradação do solo. Então, qual é o custo ambiental disso? Isso tem sido feito por meio de contas satélites, por meio da matriz um produto, e também na introdução diretamente, né, no próprio sistema de contas nacionais. Um exemplo, né, depois vocês pesquisem no site do IBGE, é a conta da água, né? O IBGE já faz isso, também está calculando contas florestais, conta do solo, e você tem já uma infinidade de tentativas de realização desse monitoramento. É isso, nós ficamos por aqui.